Observando as luzes brilhantes da cidade, vários homens de terno estão deitados inconscientes no chão frio após uma luta difícil. Dentro de um quarto luxuoso, um cara misterioso senta confortavelmente enquanto uma bela mulher de vermelho está parada bem na frente dele. Caminhando para frente, a dama chamada Xia Liuyun avisa que a polícia chegará em breve e ele não pode escapar deste lugar. Ao ouvir as ameaças dela, o jovem apenas começa a rir como se a situação fosse realmente uma grande piada para ele. Relaxando no sofá, Shen Lu afirma que seu único objetivo real era chegar um pouco mais perto de uma garota tão bonita. Parecendo muito irritada, ela pergunta se ele realmente acha que ela é tão ingênua quanto uma criança de 3 anos para acreditar nisso. Sorrindo com confiança, o protagonista explica que apesar de seus muitos defeitos, ele sempre cumpre sua palavra, não importa o que aconteça. Virando as costas, ela o ouve mencionar que ele na verdade esqueceu o medo secreto dela de estar perto de homens. Parando no caminho, a mulher olha para trás com os olhos arregalados e pergunta como ele poderia saber sobre esse assunto. Sentado calmamente, o rapaz responde que foi ela quem lhe contou tudo durante o tempo anterior que passaram juntos. Sentindo-se completamente atordoada, a garota diz que é impossível ele saber coisas que ela nunca compartilhou com ninguém. Inclinando-se para frente com um sorriso sarcástico, o cara pergunta o que há de tão impossível em ele saber seus segredos mais profundos. Relembrando o momento privado, ele menciona a pequena sarda vermelha nas costas dela, que é um detalhe que ninguém mais deveria ver. Continuando seu discurso, ele descreve as marcas antigas em seu tornozelo de um sequestro que aconteceu há muitos anos. Tremendo de choque, a dama percebe que nem mesmo seus pais sabem dessas coisas e ela pergunta quem ele realmente é. Sentado confortavelmente, o homem misterioso decide contar uma história, já que ainda é muito cedo no dia. Parecendo confusa, a mulher ouve enquanto ele pergunta se ela sabe como é viver os mesmos 3 meses 10.000 vezes. De volta a 2019, o jovem foi diagnosticado com câncer terminal e recebeu apenas 3 meses de vida. Gastar todas as suas economias no tratamento só piorou as coisas enquanto ele vivia cada dia em constante medo de morrer. Ficando mais fraco a cada segundo, ele eventualmente perdeu as forças para caminhar e ligou para seus pais para dar um adeus final. Decidindo não ser mais um fardo, o cara desesperado pulou do telhado do hospital no dia 1º de abril. Olhando de volta com dúvida, a dama aponta que hoje é exatamente essa data, então ele deveria estar morto agora. Rindo da situação, o homem explica que cair 20 andares definitivamente deveria ter acabado com sua vida para sempre. Acordando de repente em sua cama, ele percebeu com choque que havia viajado de volta para o primeiro dia daquele mesmo ano. Percebendo a piada cruel do destino, o protagonista viu que estava de volta no exato dia em que recebeu sua sentença de morte. Sentindo-se amaldiçoado, ele descobriu que estava para sempre preso em um ciclo de 90 dias que se repete mesmo se ele morrer de novo. Aceitando seu estranho destino, o cara começou a perceber que tudo o que ele aprendia ficava com ele em cada reinício. Passando mais de 2.000 anos no ciclo, o homem habilidoso dominou quase todas as habilidades conhecidas no mundo. Sentada em seu vestido elegante, a dama pergunta se ele realmente a sequestrou apenas para impressioná-la com um conto tão selvagem. Sorrindo com confiança, o especialista explica que já conheceu 1000 mulheres incríveis e tem planos muito maiores. Olhando para ele com dúvida, a mulher se recusa a acreditar em ciclos temporais enquanto questiona por que foi sequestrada. Olhando para o relógio, o homem misterioso afirma calmamente que resta apenas 1 minuto para algo acontecer. Confusa com essa afirmação, a dama de vermelho pergunta o que ele quer dizer com ter tão pouco tempo restante. De repente, um grupo de bandidos entra na sala e seu líder afirma que veio fazer companhia à garota esta noite. Caminhando para mais perto, o gangster fumante ignora o homem sentado enquanto se concentra inteiramente em seu alvo no vestido vermelho. Reconhecendo o invasor, a mulher parece completamente chocada ao perceber que este cara perigoso está na verdade ainda vivo. Rindo alto, o chefe zomba dela por trazer um garoto bonito e ameaça fazer os dois se arrependerem de terem nascido. Sorrindo de brincadeira, o protagonista começa a estalar os nós dos dedos porque acha toda aquela conversa de durão bastante divertida. Apontando seu cigarro, o criminoso avisa ao jovem para ficar fora de assuntos que não o envolvem de forma alguma. Estendendo a mão rapidamente, o herói agarra o guarda pelo braço antes que o capanga consiga perceber o que está acontecendo. Parecendo muito confiante, o personagem principal mantém o rosto calmo enquanto se prepara para mostrar sua força oculta.
Mandando-os voar com um único movimento, o lutador aniquila todo o esquadrão de guardas em apenas alguns segundos. Suando frio, o líder não consegue acreditar na rapidez com que seus homens foram derrotados e se pergunta quem este garoto realmente é. Puxando a dama para perto, o vencedor admite que simplesmente gosta de se meter em problemas quando não tem mais nada para fazer. Ouvindo sirenes próximas, o subordinado em pânico diz ao chefe que a polícia já cercou todo o prédio. Enfrentando a derrota, os homens de terno decidem fugir e correm em direção ao elevador enquanto gritam por uma retirada rápida. Olhando para os covardes, o protagonista zomba da velocidade deles e diz que correm mais rápido que cães vira-latas na rua. Rangendo os dentes, o líder irritado olha para trás e avisa que estão cometendo um grande erro ao recusar sua oferta. Parado calmamente, o herói começa a listar os crimes cometidos no passado, incluindo um terrível caso de sequestro. Chocada com as informações detalhadas, a dama se pergunta como ele poderia saber tudo o que aconteceu naquela época. Enquanto o vilão esconde uma lâmina afiada atrás das costas, o jovem explica que já chamou a polícia. Perdendo o controle, o criminoso avança com a faca e grita que mandará o garoto para o túmulo. Aterrorizada por seu salvador, a garota estende a mão e grita para Shenlu tomar cuidado antes que seja tarde demais. Mantendo a calma, o protagonista saca uma arma escondida e comenta que os vilões falam demais. Vendo o cano da arma bem na frente de seu rosto, o atacante congela em puro terror enquanto seu plano falha. Com o estrondo alto, a ameaça é finalmente neutralizada e o vilão cai no chão sem emitir um som. Baixando a guarda, o personagem principal menciona uma linha do tempo anterior onde as coisas terminaram muito pior para todos os envolvidos. Tremendo de medo, a mulher pula em seus braços e admite que ele a assustou de morte com aquela manobra. Exibindo um sorriso suave, o herói olha para baixo enquanto a segura e parece aliviado por esta versão da história ter mudado. Explicando seu movimento secreto, o cara revela que até plantou explosivos no local do atirador de elite para garantir a segurança deles. A história começa com duas pessoas falando sobre vingança e um ciclo sendo finalizado com sucesso. Parado perto de uma janela, o homem celebra seu 10º renascimento enquanto o relógio marca 12 horas. De repente, uma explosão massiva irrompe e ele afirma que deixará uma marca no mundo enquanto morre. Com um sorriso calmo, o cara bonito observa as chamas consumirem tudo ao seu redor. O tempo começa a se distorcer porque 2000 anos se passaram durante esses muitos ciclos. Caindo através de um vazio digital, o herói se pergunta quando este ciclo infinito finalmente chegará a uma conclusão. Vozes chamam seu nome enquanto uma luz brilhante lentamente começa a aparecer na escuridão. Abrindo os olhos, o estudante se vê sentado em uma escrivaninha e se sente muito confuso. Olhando ao redor da sala, ele nota outros jovens e se pergunta por que está tão barulhento aqui. Um professor irritado está parado perto do quadro e grita com o garoto por dormir durante a aula. Gritando sobre notas baixas, o velho joga algo rápido em direção ao adolescente distraído. Reagindo instantaneamente, o protagonista pega o projétil e percebe que não há médicos por perto. Furioso, o instrutor lança outro item enquanto pergunta se ser o último lhe dá coragem. Movendo-se com uma velocidade incrível, o jovem pega o segundo objeto no ar novamente. Olhando para a mão, ele percebe que acabou de pegar um pequeno pedaço de giz em vez de uma arma. Acordando em um lugar estranho, o jovem olha para suas mãos enquanto se pergunta se realmente renasceu em outro lugar. Segurando sua jaqueta com força, o cara sente um grande choque ao perceber que seus arredores são estranhamente familiares. Olhando para uma placa da Academia da Capital Imperial, ele percebe que está na verdade a universidade de sua vida passada. Gritando alto na frente de todos, o protagonista percebe que pode ter viajado de volta aos seus dias de faculdade. O silêncio preenche a sala enquanto todos os outros alunos olham para ele como se ele tivesse acabado de perder a cabeça no meio da aula. De repente, a sala inteira explode em risadas e seus colegas de classe começam a zombar dele por agir como um herói de fantasia. Batendo na mesa em total fúria, o professor grita com o garoto por ousar interromper a aula com tal bobagem. Olhando de volta com um olhar frio, o personagem principal lembra que este homem específico costumava tratá-lo como lixo. Apontando o dedo, o instrutor irritado diz para ele ficar nos fundos enquanto insulta seus pais por serem pobres. Balançando a mão, o professor atinge o garoto e o culpa por derrubar a média de toda a classe este ano.
Parado por perto, outro aluno se junta ao bullying e diz para ele pensar por que ele é tanto um alvo. Lembrando o nome Wang Yaihu, o estudante encara o homem com um olhar aguçado que mostra que ele não tem mais medo. Caminhando para mais perto com mais insultos, o professor o chama de pedaço de lixo enquanto caminha em direção à sua mesa novamente. Tentando desferir outro golpe, o homem mais velho balança o braço com força total para humilhar o estudante mais uma vez. Pegando a mão com esforço zero, o protagonista para o ataque e mostra a todos que ele realmente mudou. Sorrindo com confiança, o adolescente pega o braço do homem com velocidade e precisão incríveis. Puxando o professor para mais perto, o rapaz mostra um olhar frio enquanto o homem mais velho arqueja em total surpresa. Com um movimento repentino e poderoso, o estudante manda o agressor voar pela sala. Batendo contra a parede, o instrutor corrupto sente toda a força do impacto. Mantendo-se erguido, o personagem principal explica que seus pais trabalharam duro para ele estar na escola. Agarrando o peito, o homem derrotado grita sobre relatar isso para fazer o garoto ser expulso. Parecendo completamente imperturbável, o protagonista encara seu oponente com um olhar misterioso. Agarrando a camisa novamente, o jovem herói sussurra um segredo que faz o professor congelar. Tremendo de medo, o adulto corrupto se pergunta como seus segredos mais sombrios foram descobertos. Soltando o aperto, o garoto de cabelos escuros não mostra piedade enquanto o professor permanece aterrorizado. Indo embora, o estudante simplesmente diz que o homem não precisa saber a fonte de sua informação. Correndo para fora da sala, o professor assustado grita para todos apenas estudarem sozinhos. Voltando para seu assento, o adolescente poderoso ignora o silêncio da sala de aula chocada. Abaixando-se, uma garota pega um livro caído enquanto elogia suas impressionantes habilidades de luta. Sorrindo calorosamente, a bela colega de classe admite que ele finalmente fez o que ela sempre sonhou em fazer. Chocado com o que vê, o jovem fica paralisado enquanto segura o caderno em suas mãos. Olhando diretamente para ele, a bela garota chamada Gu Qinggu aparece com uma expressão surpresa no rosto. Olhando para ela com olhos arregalados, o protagonista mal consegue acreditar que ela está realmente parada ali. De repente, o garoto avança e lhe dá um abraço apertado porque está feliz por ela ainda estar viva. Fechando os olhos, ele sente uma profunda sensação de alívio ao segurá-la por perto depois de tanto tempo. Confusa pelo contato físico repentino, a jovem pergunta se ele está realmente se sentindo tão feliz agora. Ele confirma sua alegria e menciona que este é o melhor momento que ele experimentou em milhares de anos. Não aceitando a bobagem, a garota rapidamente o empurra para longe, já que a situação está ficando muito estranha. Chamando-o de completo psicopata, ela desfere um chute forte em sua perna para fazê-lo manter distância. Apesar da dor latejante em sua canela, o cara apenas sorri porque se sente verdadeiramente vivo novamente. Percebendo que realmente voltou para o ano de 2008, o garoto ignora o livro que ela jogou. Lembrando de sua vida passada, ele recorda como costumava ser vítima de vários valentões cruéis todos os dias. Aqueles marginais costumavam atormentá-lo até que ele sentisse vontade de desistir de tudo enquanto eles apenas riam. No entanto, a única pessoa que o salvou daquele telhado escuro durante uma noite chuvosa foi Gu Qinggu. Desde aquele momento eles se tornaram muito próximos e ela permaneceu como sua única e verdadeira amiga. Infelizmente, algo terrível aconteceu com a garota em suas memórias passadas. Pouco depois daquela tragédia, ela tirou a própria vida enquanto outros simplesmente a chamavam de lunática. Desesperado para mudar a história, o garoto grita para ela esperar enquanto corre pela sala de aula. Correndo para fora, ele jura descobrir a verdadeira razão por trás do destino sombrio dela durante esta nova chance. Sentindo sua presença, a jovem olha para trás com uma expressão muito irritada e brava. Parando no caminho, ela exige saber exatamente o que o estudante quer dela. Olhando diretamente nos olhos dela, o protagonista declara que seu objetivo é fazê-la se apaixonar. Ameaçando-o com um olhar frio, ela avisa ao garoto para parar de segui-la ou enfrentar as consequências. Indo embora, ela percebe que o cara parece uma espada afiada e uma pessoa completamente diferente. Ignorando o aviso ríspido, o herói continua a segui-la pelo campus ensolarado. De repente, uma voz rude o chama de lixo por incomodar a garota apesar da clara rejeição dela. Virando a cabeça, ele vê um grupo de valentões perguntando se ele sequer entende a linguagem humana.
No final da rua longa, a situação começa a ficar muito tensa entre os estudantes. Aproximando-se agressivamente, o líder zomba dele enquanto para bem na frente do rosto do personagem principal. Com um olhar intenso e afiado, o garoto parece pronto para lidar com esses marginais irritantes. Nieve sente um calafrio estranho ao olhar para o garoto porque sua presença mudou completamente e parece perigosa. Observando de longe, a garota percebe como o protagonista está agindo diferente, já que ele nunca se defendeu antes. Agarrando o garoto pela camisa, o valentão promete à garota que garantirá que o perdedor nunca mais a siga. Focado e calmo, o personagem principal retribui o olhar com olhos intensos enquanto se prepara para lidar com a situação irritante. Desferindo um soco pesado, o agressor grita insultos enquanto tenta atingir o estudante, que permanece ali sem se mover. Parando o ataque com apenas uma mão, o herói mostra uma força incrível e deixa todos ao seu redor totalmente sem palavras. Vendo seu líder preso daquele jeito, os dois amigos atrás dele começam a tremer ao perceberem que estão em apuros agora. Inclinando-se para perto, o protagonista sussurra sobre um acidente de atropelamento e fuga que o valentão tentou encobrir usando um bode expiatório. Tremendo de medo, o valentão só consegue gaguejar algumas palavras enquanto gotas de suor caem por seu rosto por causa do choque. Com um sorriso frio, o garoto pergunta se o vilão quer saber como ele descobriu um segredo tão sombrio e oculto sobre ele. Segurando o criminoso pelo colarinho, o herói avisa que ele não deve fazer coisas ruins se quiser mantê-las escondidas. Caindo no chão, o valentão perde toda a sua coragem enquanto encara a pessoa que costumava provocar todos os dias. De pé sobre o perdedor, o protagonista exige que ele se ajoelhe e comece a esbofetear o próprio rosto sem parar. Dando um limite de 3 segundos, o personagem principal ameaça ir à delegacia amanhã se suas ordens não forem seguidas. Gritando em desespero, o covarde tenta dizer que a polícia não acreditará na história, mas seu rosto mostra que ele está aterrorizado. Mencionando um horário e local específicos, o estudante faz o valentão congelar de medo total. Parecendo chocado, o valentão no chão mal consegue acreditar naquelas palavras. Afastando-se calmamente, ele avisa ao homem que seus 3 segundos estão quase acabando. Com um sorriso confiante, o protagonista espera o verdadeiro show começar. De repente, o valentão começa a bater no próprio rosto, parecendo completamente desesperado. Mantendo uma expressão fria, o personagem principal continua avançando com sua companheira. Ela olha incrédula porque apenas algumas palavras forçaram aquele cara a se machucar. Finalmente, parando a autopunição, o bandido parece confuso e muito bravo. Inclinando-se para perto, o garoto sussurra que na verdade ele tem 0 provas de qualquer coisa. Percebendo que foi enganado, o valentão fica vermelho e grita o nome de seu inimigo. Em vez de ficar com medo, o jovem diz a ele para trazer essa raiva quando for buscar vingança. Agarrando a mão dela, ele diz que o lixo finalmente foi limpo para que eles possam sair. Afastando-se rapidamente, ela diz a ele que é capaz de caminhar sozinha. Tocando o cabelo, ela pergunta qual segredo foi poderoso o suficiente para causar uma reação tão louca. Voltando-se para ela, ele pergunta se ela realmente quer saber a verdade por trás de seu truque. O cara bonito sorri e pergunta à garota como ele pode fazê-la se apaixonar por ele, já que ele quer compartilhar um segredo. Olhando-se de perto, eles compartilham um momento silencioso enquanto o vento sobra ao redor deles na luz da tarde. Acariciando gentilmente a cabeça dela, ele diz que saber a verdade é perigoso demais, então ela deve apenas ficar segura por enquanto. Virando-se, a garota diz a ele para parar de segui-la porque ela está quase em casa e ele apenas acena com um sorriso sarcástico. Parado sozinho no meio da calçada, o estudante a observa partir e se prepara para sua própria jornada. Relembrando seu primeiro renascimento, ele se lembra que nada de especial aconteceu e ele não conheceu ninguém importante na época. Fechando os olhos, ele se pergunta por que o ciclo de morte quebrou de repente e o enviou de volta para seu aniversário de 18 anos. Relembrando o futuro sombrio, ele percebe que um amigo morrerá em breve e outro será sequestrado pela primeira vez em um mês. Com o rosto sério, ele decide investigar a tragédia primeiro e depois encontrar uma maneira de salvar seu outro companheiro. De repente, seu estômago ronca muito alto e ele decide que ir para casa comer é a prioridade mais urgente. Chegando à porta, ele gira a maçaneta silenciosamente para entrar na casa escura sem fazer barulho. Entrando, ele se lembra que seus pais vão ao mercado às 2 da manhã, então eles provavelmente estão dormindo agora.
Caminhando até sua mesa, ele nota um pequeno bolo e um bilhete branco esperando por ele sob a luz fraca. Pegando o papel, ele lê a mensagem onde seus pais lhe desejam um feliz aniversário com um desenho simples. Sentindo-se muito emocionado, ele percebe que não importa quantas vezes ele renasça, sua família sempre se importa mais. Sentado na cama, o protagonista olha em volta e pensa que seu quarto parece um minúsculo canil de cachorro. Enquanto come um pouco de bolo, o jovem decide que precisa encontrar uma maneira de ganhar dinheiro sem preocupar seus pais. Lembrando os números da loteria de seu ciclo de tempo de 90 dias, ele percebe que eles não funcionarão para esta data. Pensando em apostas de futebol, ele suspira porque os grandes jogos ou já acabaram ou estão muito longe no futuro. Observando o mercado de ações, ele vê uma chance, já que os preços estão subindo depois de 2008. Com um sorriso sorrateiro no rosto, o garoto percebe que conseguir o dinheiro inicial será bem simples. Caindo de volta no colchão, o personagem principal resolve focar em conseguir esse dinheiro imediatamente. Enquanto o sol começa a se pôr, o céu fica de um laranja lindo enquanto o dia finalmente chega ao fim. Movendo-se rapidamente na manhã seguinte, o estudante entra em um táxi azul para começar sua missão secreta. Sentado confortavelmente dentro do veículo, ele diz ao motorista para seguir direto para o luxuoso Biffan Garden. Chegando ao destino, o cara encara os enormes prédios de apartamentos brilhando na luz. Caminhando pela área silenciosa, o adolescente segue em direção a um dos prédios de luxo com um plano. Mostrando um sorriso confiante, o herói parece muito certo sobre o que vai fazer a seguir. Parado bem na frente de uma porta de madeira, ele se prepara enquanto carrega sua mochila preta pesada. Estendendo as mãos, o ladrão esperto começa a mexer na fechadura para entrar na sala. Entrando na casa facilmente porque o mestre pensa que esta fechadura é apenas brincadeira de criança para alguém com suas habilidades. Olhando ao redor da sala de estar vazia, o garoto se pergunta onde aquelas pessoas esconderiam todo o dinheiro roubado. Pensando em mais de 2 milhões em dinheiro, ele começa a revistar cada canto da casa silenciosa. Procurando por uma câmara secreta, o invasor acredita que esconder tanto saque exige um lugar muito especial. Caminhando pelo corredor, ele abre lentamente outra porta para ver o que está colocado dentro da próxima área. O ladrão entra em um quarto escuro onde sua sombra se estende pela cama grande enquanto ele procura por pistas. Arregalando os olhos de surpresa, o jovem nota algo incomum que chama sua atenção total imediatamente. Confirmando suas suspeitas, o protagonista percebe que o tesouro está definitivamente dentro deste quarto privativo. Agachado perto do chão, o aventureiro verifica o espaço ao redor do criado mudo para encontrar o mecanismo oculto. Tocando a parede cuidadosamente, suas mãos procuram por um botão ou um azulejo solto que possa acionar a porta secreta. Sorrindo com confiança, o especialista sabe que encontrou exatamente o que estava procurando no escuro. Ouvindo um barulho alto, o explorador observa enquanto uma parte pesada da parede começa a deslizar, revelando um caminho. Sorrindo para a situação, o cara diz que as coisas estão finalmente ficando divertidas e interessantes para ele agora. Entrando na escuridão, o rapaz corajoso segue em frente para reivindicar a recompensa escondida atrás da entrada secreta. De repente, vemos um homem de terno parado na frente de várias mesas, parecendo muito sério e pensativo. Parecendo muito nervoso, o professor se pergunta se o menino foi à polícia porque ele não apareceu hoje. O suor escorre pelo seu rosto enquanto seus olhos se arregalam em completo terror com a ideia de ser pego. De repente, o aluno entra na sala e o homem mais velho grita o seu nome parecendo furioso. Com uma expressão muito calma, o adolescente pergunta se há algo errado, já que seu mentor parece tão estressado. Tentando manter a calma, o instrutor diz ao jovem para segui-lo para que possam conversar em particular. Ambos chegam a um escritório silencioso onde ninguém mais pode ouvir a conversa deles de jeito nenhum. Agarrando o menino agressivamente pelas roupas, o homem exige saber como ele descobriu sobre o seu segredo. Empurrando de volta, o protagonista diz que a única maneira de manter um segredo é nunca cometer o crime em primeiro lugar. Abrindo sua mochila, o personagem principal revela uma enorme quantidade de dinheiro que deixa a outra pessoa sem palavras. Tremendo de medo, o professor pergunta se toda aquela riqueza realmente pertence a ele, parecendo totalmente confuso. Sorrindo, o herói explica que pegou todas aquelas notas do Jardim Biffan durante sua pequena viagem. Desesperado para recuperar o dinheiro, o homem corrupto avança com as mãos bem abertas para pegar a bolsa.
Bloqueando o ataque, o aluno menciona que este é o dinheiro do silêncio e pergunta se ele realmente quer aceitá-lo. Recuando em choque, o instrutor pergunta como foi possível conseguir um valor tão alto tão rapidamente. Aproximando-se, o menino diz que, como ele sabe a verdade sobre os crimes, esse valor é na verdade bem pequeno. Parecendo muito nervoso, o professor oferece o dinheiro para que o garoto pare com essas ameaças. Sorrindo casualmente, o adolescente diz que 1 milhão é suficiente porque ele não é uma pessoa gananciosa. O choque atinge o homem quando seu primo secreto do submundo é mencionado pelo jovem rapaz. O professor corrupto pensou que seu plano de usar sua família e esconder o crime era totalmente perfeito. Como a amante cuida dos fundos da escola, o aluno explica que será fácil esconder o roubo. Soando muito, o cara se pergunta como esse aluno poderia saber cada um de seus segredos. Com um olhar brincalhão, o menino diz que há apenas mais uma pequena condição para o pequeno acordo deles. Apavorado e tremendo, o pobre homem pergunta o que mais essa criança assustadora poderia querer dele agora. O jovem explica que não virá muito às aulas e precisa de uma história de cobertura para seus pais. Acenando a Deus, o herói sai da sala enquanto o professor fica ali sentindo-se completamente derrotado. Entrando na sala de aula, o aluno nota que todos os outros caras estão encarando ele com olhares estranhos. Alguns valentões durões parecem muito incomodados com a presença dele e parecem querer causar algum problema. Sem dizer uma palavra, ele apenas solta sua mochila pesada no chão e ignora o grupo irritado. Parado perto da professora, o menino a ouve falando sobre um livro chamado Meditações em uma voz suave. Virando a cabeça, a senhora pergunta em latim se ele consegue realmente entender aquela língua antiga. Sorrindo amplamente, o aluno diz algumas palavras em uma língua estrangeira enquanto a garota olha para ele com um rosto confuso. Claramente surpresa, ela segura seu livro com força porque o latim dele é profissional demais para alguém que acabou de começar. Olhando para o lado, a colega de classe se pergunta como ele mudou tanto em apenas um dia e por que ele de repente parece uma nova pessoa. Cuidadosamente, o menino circula um único nome em sua lista de alvos enquanto se prepara para sua missão secreta. Sabendo que um sequestro acontecerá em breve, o jovem planeja se aproximar dela primeiro para evitar qualquer suspeita futura.